Verusca, prazer te receber aqui, viu? Prazer, já que é muito bom estar aqui, sempre falando de relacionamento humano, é muito bom. Agora, Verusca, eu gostaria de começar te perguntando o seguinte. No dia a dia, nós convivemos com muitas pessoas. E às vezes há assim, um giro de pessoas. Nem sempre você trabalha com as mesmas pessoas, nem sempre é a mesma equipe. Você, ora está com uma pessoa, ora está com outra. Quando que se torna um vínculo afetivo o relacionamento natural que eu tenho que ter com as pessoas? A partir do momento que você tem uma frequência maior e uma necessidade maior de contato com essa pessoa, ali o relacionamento afetivo está sendo criado. Porque nós convivemos com muita gente, como você mesma disse, né? Mas nós não estamos vinculados a todas essas pessoas. Então, conforme a frequência de convivência, você vai determinando que tipo de relação afetiva você tem. Pode ser uma relação afetiva profissional. Eu trabalho numa frequência X com o meu colega do trabalho. Então, eu tenho uma necessidade de trabalhar com ele, então eu vou ter mais afinidade ali de conviver com aquele profissional, ou com aquela pessoa que está ali, ou com aquele chefe, né? Agora, relacionamento amoroso, você tem que ter uma convivência maior. Então, à medida que as relações elas vão crescendo, você vai tendo mais tempo para conviver e desenvolver esse relacionamento. Como é que alguém se apaixona por alguém pela internet, Verusca? Pois é, hoje a gente está lidando com muita gente carente. Então é muito comum as pessoas criarem através do imaginário, porque você não tem um contato físico. Você tem duas pessoas que emocionalmente estão tentando se aproximar. Então você pega um atendimento, né? Se a gente for parar para pensar, um atendimento emocional de pessoas frustradas com relacionamentos de internet. Por que frustradas? E tem pessoas, já existem pessoas frustradas com esse tipo de relacionamento? Assim como eu conheço muitas pessoas que se relacionaram pela internet e deu certo. Algumas já casaram. Tem gente que casou também, aliás. Sim. Eu posso falar? Acho que posso. Acho que ela já falou sobre isso. A nossa apresentadora Silvana Cavalheiro, ela conheceu um namorado que é marido dela pela internet, num site de relacionamentos. E isso é muito bacana. Eu conheço muita gente, né? Mas olha que interessante. Como eu estava dizendo, depende de como você imagina e se frustra pelo que você imaginou. Então tem pessoas que criam um universo completamente imaginário. Às vezes nem um lado nem outro está dizendo exatamente o que está precisando ser dito, o que é real. Então você cria uma aproximação imaginária. Agora o interessante disso tudo é que tem pessoas que conseguem encontrar nas outras aquilo que a completa. Então se conhecer fisicamente é o último detalhe. Tem muita gente que convive no dia a dia, mas não tem afinidade nenhuma. Existe a profissional, existe a social, mas não existe a afetividade afetiva quando se trata de amor, de sentimento. A internet pode ser instrumento para relacionamentos afetivos, não só homem e mulher, mas amizade também? Pode, mas a porcentagem disso dar certo é muito pequena. Existem pessoas, sim, conheço pessoas que já estão casadas, estão muito bem, mas a proporção é pequena ainda, frente à quantidade de pessoas que busca esse tipo de relacionamento. Agora, quais os principais problemas que você percebe em consultório? Eu imagino que sejam muitos, mas eu queria que você enumerasse alguns com relação ao relacionamento afetivo. Olha, é muito interessante a gente imaginar que hoje as pessoas estão muito carentes. Eu escuto muito essa pergunta: o que acontece comigo, doutor? Eu não consigo namorar. O que está dando errado? Né? Ou eu só encontro, parece que eu tenho um imã. Tem uma que disse para mim, eu achei muito interessante a frase, parece que eu tenho o dedo podre. Eu só escolho o que é pior, né? A gente ri, mas imagina ela falando isso, né? A gente escuta muita coisa, né? Não só no consultório, mas no dia a dia também. Você vê o que acontece, né? Tanto que essa semana eu postei, tanto no Facebook quanto no Twitter, sobre relacionamento. Por que é tão difícil? O que está acontecendo? E foi interessante a participação das pessoas. Até quero aproveitar e mandar um abraço para elas, porque elas foram dando opinião. Eu acho que porque as pessoas estão muito individualistas. Em parte é verdade. As pessoas estão realmente muito individualistas. Boa parte das pessoas pensam só nelas e a partir do momento que tem que dividir algo, compartilhar algo, já não. Outras disseram, é muito difícil você se relacionar com diferenças sociais. Também, em certa parte, tem uma certa verdade. Os assuntos, a convivência são diferentes. E se você não estiver disposto ou disposta a abrir mão do que você coloca como real e como algo que faz parte da sua vida, se você não abrir mão disso para poder dividir, fica muito difícil, né? As pessoas que dão certo pela internet, Jaque, por que elas dão certo? Porque elas querem dar certo. Elas querem realmente um compromisso sério, elas querem buscar no outro uma pessoa que tem afinidade com ela. Então elas vão buscando até encontrar, só que a chance disso acontecer, como eu disse, é pequena, porque as pessoas elas se frustram. E muitas delas na primeira frustração já, não quero mais saber de internet. Uma coisa que dificulta as distâncias.
Né? Tem gente que começa e se aproxima, tal, mas um mora num estado, outro mora no outro estado. Fica muito difícil de você abrir mão disso tudo para conseguir se aproximar de uma pessoa com uma distância tão grande. Relacionamento precisa de contato. O start, o início, pode ser a internet, mas não deve ficar só na internet. E como que você percebe que vai dar certo, que está dando certo? Porque algumas pessoas, eu já vi orientações, às vezes até dentro da igreja, para que você tente começar um relacionamento muito mais com a razão do que com a emoção. Sim. Mas isso me parece ser muito difícil. Quem consegue começar primeiro com a razão? Pois é, olha só, olha que interessante. Começar com a razão é você saber a característica, o estilo de pessoa que você quer para sua vida. Né? Isso é começar com a razão. Na verdade, a emoção, ela tem que ser um estímulo para aproximação de pessoas. Mas essa emoção, essa paixão, ela vai embora depois de uma quantidade de tempo, no máximo 2, 3 anos. Então, se a racionalidade, se a proximidade, se a afinidade não se desenvolveram depois disso, se torna muito difícil você sustentar um relacionamento. Agora, a primeira coisa que eu sempre digo, Jaque, a pessoa para se relacionar, ela precisa querer um relacionamento sério. É a primeira pergunta, você que está em casa, eu tô querendo namorar, o que acontece? Só escolhe a pessoa errada. Será que você está querendo escolher a pessoa certa? Porque às vezes a carência não quer te dar essa opção. Você está vendo que a pessoa não está legal, eu escuto outras coisas assim, mais ou menos. Verusca, eu sei, aquela pessoa é maravilhosa, mas ela é alcoólatra. Está visível que vai ter problema. Está visível, mas a pessoa não. Pelo amor que nós temos, essa pessoa vai mudar. Essa pessoa tem que se amar primeiro. Não vai mudar nunca, você vai ficar vários anos... Se ela não se amar, ela não vai poder... A gente não pode mudar quem não quer ser mudado, Jaqueline. Então as pessoas elas precisam entender que você precisa saber o que você quer e escolher alguém que saiba o que quer e que tenha humildade o suficiente de abrir mão de determinadas coisas para se aproximarem e cada uma ceder um pouco. Mas você falou uma coisa, eu quero chegar nesse ponto. Por exemplo, eu olhei para aquela pessoa, daí você deu o exemplo do alcoólatra. Descubro que ele é alcoólatra. O que muitas pessoas falam? Mas eu amo. Só que não se ama de um segundo para o outro. Você não pode falar que está amando de uma hora para outra. O que a pessoa, o que dá para fazer para não cair em armadilha? Porque a pessoa ela vai falando, ela vai se relacionando, mas para ela falar que ela ama e que ela quer insistir em alguém, teria já que ter uma história de uma hora para outra. Dá para falar amor que eu amo? É troca. Não dá para construir uma relação de troca em pouco tempo. É uma construção. Por isso que a paixão dura de 2 a 3 anos. Para que se exista esse estímulo de aproximação, para que ali se desenvolva a troca afetiva, a convivência, o conhecimento, o entendimento de uma parte de outra. Às vezes tem o desentendimento por algumas diferenças, mas elas não podem ser maiores do que um sentimento que está sendo construído. Né? Então a gente tem que entender, eu amo. Tem gente que diz que ama muito fácil. E sentimento de amor não é tão fácil, ele é construção. Então você pode dizer, tô apaixonada. Então peraí, pé no chão, vamos respirar. Até que ponto essa compulsão da paixão está fazendo você cegar para algumas coisas e te distancia muitas vezes do amor. Então você tem que parar, peraí, não, deixa eu pensar, eu preciso construir um sentimento, uma relação afetiva, conviver, eu preciso conhecer o jeito do outro, o outro conhecer o meu jeito, tem toda uma convivência para depois você dizer, não, eu amo essa pessoa, ela faz parte de mim, ela me completa. Amar é completar, é você conseguir estar junto a ponto de você se sentir fazendo parte dessa pessoa. Agora, a pessoa que tem problemas, os relacionamentos afetivos com os amigos, com a família, vão ter os mesmos problemas, às vezes, também no relacionamento homem-mulher? Isso é comum? Sim, se você tem um desvio de comportamento, por exemplo, uma pessoa compulsiva, ela vai ser compulsiva com todo mundo, ela vai ser compulsiva com aquele amigo ou aquela amiga e vai ser compulsiva com o relacionamento. De manhã, de tarde, de noite, vai querer estar no pé do outro. Quem é assim com amigo, provavelmente, obviamente, talvez, vai ser mais com relacionamento afetivo do que é com qualquer outro, porque o foco vai ser direcionado para o relacionamento afetivo. Então, tudo que ele tinha de compulsividade ou ela tinha de compulsividade com a família, com os amigos, vai ser direcionado para uma pessoa só. Então, você imagina um aumento dessa frequência compulsiva em cima de uma única pessoa, porque aquela pessoa tem que me completar. Aí a pessoa fica naquele desespero, preciso me completar, né? Agora, uma coisa que tem que ficar muito clara, você que está querendo um relacionamento, você tem que estar disposto a isso. As pessoas hoje em dia, elas não estão dispostas à troca, a responsabilidades.
partir do momento que eu tenho a minha agenda e você tem a sua agenda, né? Não. Né? A gente escuta muito isso também, né? Como assim? Não, porque a pessoa queria que fizesse A, mas eu não quero fazer porque eu tenho B. Não, peraí. Ou se entra num comum acordo, fica muito difícil ter uma vida em conjunto. Que a Bíblia fala que como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, não vai dar certo, fica né? muito difícil. Mas como, por exemplo, chegar num senso comum? As pessoas têm que aprender a abrir mão um pouco daquilo que elas também querem como objetivo da vida delas. Então, peraí, eu quero isso, mas isso pode esperar frente a um relacionamento? Ah, eu quero uma vida profissional, também tem muito disso. Pessoas optam pela vida profissional e outras optam pelo relacionamento. E tem pessoas que conseguem equilibrar essas duas coisas, né? Mas você está querendo abrir mão? Ou lá na frente você vai jogar isso, vai pipocar isso num momento onde o outro vai se sentir chateado e ofendido, porque parece que é o culpado de você não ter tido uma vida profissional. Você fez a escolha, né, de deixar a vida profissional de lado. Então você sabe que essa responsabilidade teve uma consequência, positiva ou não, teve uma consequência. Agora, a gente sabe que esses casos se repetem, até porque a mulher hoje está muito mais efetiva no que diz respeito ao mercado de trabalho. Muitas vezes é preciso tomar uma decisão por conta do emprego do futuro marido, ou por conta de quererem filhos. A mulher, mais cedo ou mais tarde, ela acaba tendo que, de repente, não definitivamente, mas por um tempo, deixar a carreira ou deixar o crescimento que ela estava tendo na carreira. Às vezes nem parar, mas estabilizar. Porque viajava muito, enfim, pela situação que for. Como que alguém decide? Vale a pena agora eu parar e investir no relacionamento afetivo? Vale a pena agora eu continuar me dedicando à vida profissional? Como tomar essa decisão? Olha, eu costumo dizer que tem um parâmetro que facilita muito para a gente perceber esse tipo de decisão. Você tem que estar seguro. Você tem que saber exatamente o que você quer. Tem dúvida? Fica muito difícil você escolher mediante uma dúvida, né? Se é dúvida, por enquanto é não. Porque quando você chega numa etapa da vida, já que você tem que ter certeza do que você sente e do que você quer, né? A vida profissional é importante? É, mas se naquele momento a sua vida afetiva, a sua vida conjugal, a sua vida quando se trata de ser mãe, de ser pai, se aquele momento é o mais importante, então as outras coisas não podem ter peso. Qual é o foco? Acho que as pessoas precisam se perguntar isso, qual é o foco? Eu acho que tem momentos que o foco precisa ser profissional, tem momentos que o foco precisa ser um relacionamento, e tem momentos que precisa ser a vida mesmo de pai, de mãe, de se tornar pai, sentir o que é isso, se tornar mãe. Como é que é esse momento? Então o foco vai ser isso. Então as outras coisas, por mais que venha a ser doloroso, de repente aquele homem que trabalha muito, aquela mulher que trabalha muito e ama o que faz, mas quando o foco é o filho, aquilo passa a estar secundário, se torna secundário. Né? Então você tem que entender qual é o foco. Agora, o que eu quero colocar é que as pessoas precisam saber qual é o momento de cada coisa. Só que, doutora Verusca, agora eu quero chegar nesse ponto. Aqui a gente fala contigo sobre o comportamento todas as vezes que você vem. E o que eu percebo que é mais difícil, não só quando eu recebo você, mas como eu recebo qualquer outro psicólogo com qualquer assunto que envolva psicologia, o mais difícil é a pessoa entender o que ela quer, como entender, como nos entendermos. As pessoas não param para refletir o que elas querem, Jaque, né? Isso exige reflexão, você precisa parar, pôr Mas é uma difícil balança. mesmo? As pessoas têm essa dificuldade, difícil, você percebe? Lógico, é difícil, porque a vida é cheia de escolhas. E escolhas vêm carregadas de consequências. Então é muito difícil você parar, porque você olha para as consequências e você não quer ter essa responsabilidade, a não ser que culpe alguém, né, que é muito comum acontecer. Então é muito difícil para as pessoas pararem, sentar. Sabe aquela regra básica de sentar, pôr num papelzinho quais são os prós, quais são os contras, põe numa balança, para você poder decidir, não, frente a isso, eu quero isso. Então é importante as pessoas saberem decidir. Né? E não importa o que aconteça, deu errado, vamos tentar refazer, recomeçar, tentar fazer com que, através daquela experiência muitas vezes negativa, e para você também que está em casa, que sofre de situações, eu não quero mais amar ninguém porque eu fui frustrado ou frustrada. Utilize disso como uma escada para você ter um próximo relacionamento ideal. Faça uma reflexão, o que deu errado? Onde foi o erro? Foi seu, foi do outro? Mas esse perfil, foi você que buscou? Ou estava carente o suficiente para ser buscado? Quem não escolhe é escolhido? Ou será que a escolha pode ser mútua? Então a gente tem que avaliar tudo isso, tem que presenciar tudo isso e pensar, peraí, o que eu quero? Você brincou agora há pouco, falou da sua amiga que falou do dedo podre, foi isso que ela falou? Do dedo podre. Existem pessoas que procuram perfil de pessoa que vai dar errado lá na frente sempre? Isso acontece? O mesmo perfil? Olha só, duas coisas muito interessantes nessa fala. Tem pessoas que sempre buscam o mesmo perfil inconscientemente.
Sempre. Por exemplo, pessoas carentes sempre vão buscar pessoas dominadoras, por exemplo. Mas também tem um outro lado de pessoas que acabam sempre tendo a necessidade de cuidar. Por exemplo, mulher tem muito isso. Eu preciso cuidar. Então ela sempre vai escolher aquele rapaz mais doente, aquele rapaz mais complicado, né? Ou vice-versa. Estou dando exemplo aqui, mas né, pode ser de um lado ou do outro. Então, se a gente parar para analisar, se eu me relaciono com uma pessoa problemática na primeira vez, aí namoro uma segunda, problemática na segunda. Peraí, será que sou eu que estou sendo escolhida? Porque eu sou cuidadora, então todos os doentes vão querer ser cuidados, ou todos os carentes vão querer ser cuidados, ou de repente sou eu que estou fazendo uma repetição, eu estou promovendo uma repetição de escolha. A pessoa tem uma característica, parece que eu vou naquela característica. E depois eu digo, mundo cruel, o que acontece? Que eu não dou certo dos relacionamentos. Será que as escolhas estão sendo feitas de forma adequada? Como fazer a escolha do coração da forma adequada? Porque você deu vários exemplos aqui pra gente, explicou pra nós, mas até que ponto a gente consegue ou não controlar a emoção, controlar a paixão? A gente consegue, Verusca? O sentimento não, a razão sim. Então, muitas vezes, a nossa razão começa a apitar, né? Começa a criar aquele alarme lá. Olha aquela característica. Mentiu pra você uma, mentiu pra você duas. Não, imagina, foi um mal-entendido e cria todo, né? Toda você justifica você mesmo, pra você mesma, Só que chega uma hora que a sua racionalidade chega, filha, peraí, mentiu, aconteceu isso, te enganou, não sei o quê. Aí a sua racionalidade grita mais forte. Olha, tá difícil. Só que aí você se engana, você termina, não, vou fazer tudo diferente. Aí escolhe alguém com a mesma característica. Para sofrer tudo de novo e dizer que já viu aquele filme e que agora não quero mais amar ninguém. Não, peraí. Se você se permitiu a tudo isso, então que tal agora ficar mais experiente nisso a ponto de pescar muito mais rápido uma situação? E chegar e questionar e dizer, tô percebendo isso. Ou muda, ou fica muito complicado. A pessoa terminou um relacionamento, depois de quanto tempo ela já está preparada para se colocar em outro? Porque não passa uma fase da carência, uma fase que talvez a pessoa fique mais vulnerável no começo? Depende do que aconteceu no relacionamento. Tem pessoas que já encontram um outro relacionamento para esquecer aquele anterior. E tem pessoas que se tornam traumatizadas com a situação e ficam um X tempo, que pode variar de 6 meses, 3 meses, 1 ano, depende do tamanho do trauma, para tentar se relacionar de novo, reconstruir de novo seu sentimento. Depende do que Tem um tempo X que é a psicologia que você indicaria ou não? Olha, depende. Acho que se você foi muito machucado, você pelo menos tem que dar um tempo, 1 mês, 2 meses, para você se desintoxicar de tudo aquilo que aconteceu, né? Mas se no meio disso, de repente Deus abre as portas e coloca uma pessoa ideal, você também vai perder uma oportunidade abençoada, porque você não está se sentindo pronta para isso, por que não crescer junto com uma situação? Né? Mas você tem que estar se sentindo nessa disponibilidade. Eu tenho que encerrar daqui a pouco, eu tenho 3 minutinhos, mas eu queria que você deixasse uma palavra agora aos casados que passam por problemas no relacionamento afetivo. O que fazer, por onde começar, procurar ajuda, o que você indica? As pessoas me perguntam muito, até pelo Twitter e pelo Face também, Jaque, e agora? Eu quero abandonar tudo. Quero abandonar tudo porque eu quero um relacionamento diferente. Para você que está em casa, ou você que já me escreveu, ou que já pensou nisso, vale a pena começar do zero? Se você já conhece os defeitos de quem você convive e se torna muito mais tranquilo resolver porque você já convive, já tem uma história, já tem filhos, será que não é mais fácil você descobrir o que é que está acontecendo, trabalhar em cima disso e trabalhar em cima dessa construção mesmo? Porque uma coisa eu vou dizer, defeito todos têm, mas os outros você não conhece. Será que você vai estar disposta a conhecer do zero tudo de novo, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, será que vale a pena? Então, é importante para você que é casado, tente parar, analisar o que está acontecendo. É um erro de comunicação de vocês? É uma dificuldade, até por uma cultura de um, uma cultura do outro, que tem muito essa coisa de diferença de educação. Tenta detectar o que é que está acontecendo, não consegue? Procura um profissional. Um profissional, ele vai conseguir detectar exatamente, olha, você e você estão passando por isso. Então, por exemplo, a sua neurose alimenta a sua, ou a sua dificuldade cultural alimenta a dele, e assim vai. Você descobrindo o motivo, você consegue diminuir praticamente os atritos. Claro que casamento sempre vai ter um atrito, mas não na proporção que as pessoas problemáticas apresentam. Aí sim, você vai começar a construir junto e vai ter uma vida muito mais saudável. Uma coisa eu vou dizer para você, Jaque, uma família estruturada hoje, ela consegue definir o futuro dos seus filhos. Isso é muito sério.
Porque eu tô vendo hoje crianças pequenas, eu cheguei a ver crianças com 9 meses já, com depressão, por consequência de família desestruturada. Isso é muito sério, né? Crianças que começam terapia com meses, nem sabem falar, mas pelo tipo de comportamento, pela situação, a gente vê que é consequência de uma desestrutura familiar. Então vale a pena a gente passar a repensar. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, que é avó, tio, tia, tá percebendo? Senta, conversa, porque é muito melhor para aquela criança uma estrutura familiar sendo mexida ou remexida ou reformada do que você começar do zero, a criança já está com problema e vai ter que começar tudo de novo, vai ter toda aquela coisa. Mas sabe, minha madrasta, meu padrasto, mas é o meu segundo pai, minha segunda mãe, mas o que é o quê? Uma confusão só na cabeça dessa criança, né? Então, se você puder estruturar, fica muito mais fácil. E olha, só um recadinho que eu sempre deixo, acabo comentando quando a gente fala sobre isso, que é o seguinte, às vezes, eu tenho que encerrar já, mas às vezes o homem, ele fala, não, mas a minha esposa não é como antes. Olha essa minha colega de trabalho, ela tá sempre arrumada, ela tá sempre pronta, ela sempre me ouve, ela sempre me aconselha, mas pode ter certeza que a sua esposa sempre faz isso por você, ainda arruma a casa, cuida dos seus filhos. Se você fizer isso, se você for ficar com essa mulher, depois de um tempo você vai ver que é bem pior, que a sua esposa já te deu muito mais valor e já construiu muitas coisas com você, não vale a pena fazer isso. Com certeza, as pessoas se enganam, né? Ah, não é, todo mundo é diferente. Ah, porque não é como era antes. Todo mundo muda. Mas quem disse que você não pode, no meio disso, passar a fazer mudanças melhores, no sentido da sua família? Não é uma outra pessoa lá fora que vai alimentar você. Tá naquela situação porque tá distante, não convive embaixo do mesmo teto. Se você for conviver, eu vejo muito, sabe o que eu vejo muito, Jaque? Mulheres ou homens que saem de casa, eu vou embora com o amante ou a amante. A maioria deles volta em menos de um mês. Porque vai ver que os problemas vão ser bem piores, né? Muito piores, muito piores. E o trauma que essa pessoa que saiu de casa vai ser tão absurdo, que ele vai ver que não valeu a pena, ou ela vai ver que não valeu a pena. Porque isso envolve muitas coisas, não envolve uma coisa só. Bom, todo mundo é legal, Jaque, quando vive longe de casa. Exatamente. Debaixo do mesmo teto a história muda, né? Exatamente. Então tem que encerrar, mas acho que vale a pena a gente deixar esse recadinho. Quem quiser entrar em contato com a doutora Verusca, telefone 0 operadora 11 33267348, 33267348, 9550-5898, 9550-5898, os dois telefones são 0 operadora 11, o e-mail é verusca@ig.com.br, tá passando aí para vocês. E também tá no Twitter, Facebook, né? Isso, quem quiser me encontrar é muito fácil. O K é mudo, tá? Do e-mail. Pode pôr meu nome no Google, que acha todas as redes de relacionamento, Facebook, Twitter, Orkut. Você tá sempre por lá, né? Sinal de fumaça. Pronto, tudo, né? Tudo lá. Verusca, muito obrigada, viu? Obrigada, pra gente receber aqui. Uma boa tarde. Uma boa tarde para você também. Bom, antes de encerrar o nosso programa, eu quero dividir contigo uma passagem que está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, e diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus começou uma obra na tua vida, aproveitando até o bate-papo que eu estava tendo aqui agora há pouco com a Verusca. Deus começou uma obra no teu casamento. Ah não, olha, eu casei sem a direção de Deus, eu não tenho nada a ver com isso, mas agora você já está casado, já tem os seus filhos, então deixa Deus começar uma obra aí. Dê a oportunidade de Deus começar uma obra no teu casamento. Para você que é solteiro, dê a oportunidade a Deus para começar uma obra na tua vida sentimental. E não te fazendo de marionete, mas te dando sabedoria para administrar as coisas de melhor forma. Te dando domínio próprio para poder reagir de formas mais coerentes. Te dando direcionamento para que você não caia em ciladas. Se você já é casado, Deus pode transformar o teu casamento e começar, ou a obra que Ele já começou, a aperfeiçoar e até mesmo em você. Deus tem algo especial para fazer na tua vida. Talvez você diga, olha, eu nunca dei certo, eu sou igual essa menina aí que a Verusca falou, eu sou aquela do dedo podre, nunca deu certo até aqui. Deixa Deus aperfeiçoar a obra que um dia Ele começou na tua vida. Talvez um dia você tenha levantado a mão e tenha dito, sim, eu quero aceitar Deus, eu quero aceitar Jesus. E você fez uma oração e você de todo o seu coração aceitou aquilo e começou a ir na igreja e tudo começou a ser diferente. E de repente, você olha e fala, mas nada acontece. Você precisa mais de Deus para que Ele possa aperfeiçoar a obra que Ele começou em você. Obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua participação. Eu te espero amanhã aqui no nosso programa, às 15h30. Uma boa tarde. Beijo grande. Tchau.
se eu me